Olá, meu nome é Jandilene Mascarenhas, sou enfermeira e neste vídeo vamos estudar revisando questões de concurso para enfermagem neonatal. Vamos resolver as questões do concurso da Fiocruz para o cargo de enfermeiro da terapia intensiva neonatal. Sendo que esta prova ela foi feita para enfermagem pediátrica e enfermagem neonatal. Mas eu só vou corrigir as questões de neonatologia, tudo bem? E eu numerei conforme o número das questões da prova, ok? E lá no final tem o gabarito oficial, ok? Divulgado pela própria Fiocruz. Então, vamos começar? Então, a questão 7 foi para a parte da neonatologia e nela a gente consegue observar aqui no enunciado, ok? Em uma unidade de terapia intensiva neonatal, um técnico de enfermagem verifica a prescrição médica de uma sonda vesical de demora. Então, foi o que? Um técnico de enfermagem de um bebê, sem que haja urgência e emergência. Então, aqui ele deixa bem claro que não há nenhum caso, não é um caso de urgência e emergência. Prontamente e sem contactar, ó, isso aqui é importante, sem contactar o enfermeiro responsável, ele realiza o procedimento. Diante desse cenário, o conceito ético que melhor descreve a ação do técnico de enfermagem é: letra A, imprudência, pois agiu de maneira precipitada, sem comunicar ao enfermeiro, apesar de estar habilitado para a realização do procedimento. Então, um técnico de enfermagem é habilitado para realizar cateterismo vesical? Claro que não. Então, essa alternativa está errada, porque não é apesar. Um técnico de enfermagem, ele não é e não será habilitado para realizar esse procedimento. Então, a gente já anula a letra A. Letra B, negligência, pois omitiu pedido de ajuda a outro técnico de enfermagem para a realização do procedimento. Claro que não, tá? Se ele não é habilitado e tem a competência para realizar o procedimento, quem dirá outro técnico? Então, completamente errado, né? A gente nem considera. C. Zelo, pois demonstrou cuidado ao realizar sua tarefa? Não, não é da competência dele, tá? Então, a gente vai anular também. Eficiência, pois agiu de maneira eficaz e colaborou com o trabalho da equipe? Claro que não, ok? E só nos resta a letra E, imperícia, pois não possuía habilidade técnica e qualificação necessária para a realização do procedimento em questão. Então, é o nosso gabarito letra E, ok? Então, nessa questão, a gente vê o técnico de enfermagem realizando um procedimento no qual ele não é habilitado, ok? Então, a gente precisa ir lá no nosso código de ética da enfermagem para observar o que o código de ética nos diz, ok? Que isso é uma infração ética, tá? E essa infração ética é uma imperícia, porque ele não tem habilidade técnica e não poderia realizar esse procedimento, ok? Aqui fala que quais os conceitos, certo? De negligência, imperícia, imprudência e imperícia. Então, pelo, pelos conceitos éticos, a gente diz que a negligência é a falta de cuidado ou desleixo relacionada a uma determinada ação. Então, a pessoa não tem o cuidado devido, tá? Se torna negligente. A imprudência consiste em uma ação que não foi pensada. Então, ele realizou, teve uma ação, tá? Mas ela não foi pensada, tá?
e realizada sem a precaução, ok? Então, é como, por exemplo, puncionarmos uma veia sem o calçamento de luvas, tá? Então, eu estou sendo imprudente, porque eu posso ali ter um acidente biológico com um pérfuro cortante e eu estou me tornando ali imprudente. Já a imperícia é a falta de habilidade ou conhecimento específico. Então, falta de habilidade ou conhecimento específico para o exercício da profissão. Então, o técnico de enfermagem, ele não tem esta habilidade técnica para a inserção de catéter vesical. E também temos pareceres do COFEM falando que isso é um cuidado privativo do enfermeiro, tá? Então, não, o nosso gabarito fica a letra E, portanto, tá? Então, eu botei também aí o site do Corém de São Paulo, que teve um curso falando sobre essas infrações éticas, tá? Que é muito importante nós, profissionais da enfermagem, dominar essa questão, ok? A próxima questão diz que, de número 13, tá? Os nascimentos prematuros representam um desafio global, afetando anualmente cerca de 15 milhões de crianças em todo o mundo. Atualmente, o Brasil ocupa o 10º lugar no ranking mundial de países com maior incidência de nascimentos prematuros. Essa condição é um dos principais fatores determinantes da mortalidade infantil. Então, com relação a essa temática, a prematuridade, certo? A incidência de nascimentos prematuros, é correto afirmar que. Então, prestando atenção, ela quer a alternativa correta. Ok? Então, letra A. O prematuro é a criança que nasceu pré-termo. Ok? Né? Um RN. Ou seja, antes de completar 36 semanas de gestação. Claro que não, tá? Os pré-termos são os menores de 37 semanas. Então, a letra A está errada. Por meio da Política Nacional de Humanização de Atenção Integral à Saúde da Criança, PNAISC, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo diversas ações voltadas para a prevenção da prematuridade e o cuidado com os recém-nascidos, como o método canguru, a estratégia Qualinel e a política de aleitamento materno. Até aqui está tudo correto, então esse fica como nosso gabarito, mas a gente continua as alternativas. Letra C. Evitar o uso de drogas ilícitas e substâncias tóxicas é fundamental para a saúde do bebê. Sim, okay. Até aqui, ok, né? A gente tem que orientar as mães, certo? As gestantes, mas não tem relação com a prematuridade. Tem sim, ok? Quando as mães usuárias, dependente de químicas, esse bebê tem mais probabilidade de nascer prematuro, ok? Então, tem relação sim com a prematuridade. Então, a alternativa está incorreta. D. Apenas em caso de gestante com condições médicas pré-existentes, como diabetes e hipertensão, é fundamental iniciar o acompanhamento médico pré-natal o mais cedo possível após a confirmação da gravidez, devido ao risco aumentado de um parto prematuro. Então, somente apenas as gestantes com diabetes e hipertensão, a gente precisa começar o pré-natal, iniciar esse pré-natal o mais precocemente possível, somente com essa gestante, apenas com essa gestante? Claro que não, tá? A gente tem 10 passos para a qualidade do pré-natal, está desenvolvido pelo Ministério Público, e o primeiro passo é que em todas as gestantes, ok, sem exceções, deve-se começar o pré-natal antes de 12 semanas, tá? O mais precocemente possível, de todas as gestantes. Então, não é só apenas com diabetes e hipertensão, tudo bem? E a letra E, a prematuridade não está relacionada à condição socioeconômica da gestante, sendo um fenômeno puramente biológico e genético. Claro que não. A prematuridade está relacionada sim com as condições socioeconômicas da gestante, ok? Quanto mais baixa renda, tá? Menos
acesso à saúde, menos acesso à alimentação saudável, menos acesso à rede de esgoto, né, saneamento básico. Então, isso aí aumenta a probabilidade dela ter um parto prematuro. Então, está incorreta e realmente nosso gabarito é a letra B, ok? Então, é uma questão bem lógica, certo? Que a gente vai analisando e prestando atenção nessas afirmações que as alternativas nos dão, tá? Porque aí, diante tudo aqui poderia ser verdade, tá? Se colocasse 37 semanas, se não colocasse um que não tem, que tem relação sim, ok? E ali, aí eles alteram a afirmativa tornando-a errada, tá? Então a gente tem que ler cada uma mesmo e prestar atenção nelas, tá? Então o nosso gabarito realmente 13 é a letra B, tá? E a gente vai para a próxima questão. A de número 14. Atualmente existem evidências robustas que o melhor leite para o recém-nascido pré-termo, então ele está falando de um recém-nascido prematuro, é o leite de sua mãe, com certeza. Nos últimos anos, o foco dos estudos sobre nutrição e leite materno tem se encontrado em papel da imunologia, por meio da microbioma. Nesse contexto, com relação ao leite materno, é incorreto afirmar que. Então, ele quer saber a alternativa incorreta que está falando sobre o leite materno. A incorreta. A. Seus componentes variam de acordo com a idade gestacional. Sim, isso está correto, ok? Se uma mãe tem o bebê, ocorre o parto, numa idade de 38 semanas, ela vai produzir um leite de acordo com essa criança de 38 semanas. Se ela tiver um prematuro de 30 semanas, ela vai produzir o seu leite de acordo com esse prematuro de 30 semanas. Tá? Então, os seus componentes vão variar de acordo com a idade gestacional. Isso está correto, ok? Então, não é a letra A, porque a afirmativa nos pediu a incorreta, tá? Letra B. O leite da mãe de bebês prematuros apresenta uma concentração maior de imunoglobulinas, lactoferrina, lisocima e anticorpos contra patógenos nosocomiais em comparação com o leite de mães de bebês a termo. Sim, o leite da mãe que ela produz para o seu prematuro, ele tem uma maior concentração de anticorpos, ok? Por causa dessa prematuridade. Então, ele é muito mais rico, tá? Em imunoglobulinas, ok? Para esse prematuro do que uma mãe que produz o leite para o bebê a termo. Como alternativa, o enunciado nos pediu a incorreta, a letra B, ela está correta, tá? Promove o desenvolvimento de um microbioma saudável no trato gastrointestinal do recém-nascido. Sim, também está correto, tá? Então, não é a nossa alternativa. Inclusive, o leite materno, ele previne, ok? A enterocolite necrosante dentro das UTIs neonatais. Então, a enterocolite necrosante é uma infecção que o prematuro, né, principalmente, apresenta no seu intestino, que se não for identificada e tratada o mais rápido possível, ele pode perder esse intestino por necrose, isquemia, ocorre uma isquemia do tecido, e pode levar à necrose e ele tem que ir para a cirurgia para retirar essas partes necrosadas do intestino, ok? Então, diante de um prematuro extremo, existe a colostroterapia, que a gente coloca gotinhas de colostro dessa mãe para esse prematuro, que vai o quê? Ajudar a fazer o quê? Uma microbiota saudável do seu intestino, ok? Vai fortalecer esse intestino desse prematuro e vai prevenir a ocorrência de enterocolite necrosante ou necrotizante, dependendo
da referência bibliográfica, tá? E que a gente chama na prática de NEC, ok? Então, isso está correto e não é a nossa alternativa a correta porque ele quer a incorreta, então a gente tem que prestar atenção nisso, ok? Letra D. O contato pele a pele durante a posição canguru e a amamentação promovem a colonização intestinal do bebê com uma microbiota saudável da mãe, além de potencializar a produção de imunoglobulinas e anticorpos específicos contra patógenos hospitalares do leite materno. Ah, é só colocar no colo? Sim, tá? A posição com o canguru, contato pele a pele, vai fortalecer esse sistema imunológico desse prematuro. Então, tá correto e não é nosso gabarito. É a letra E, que nos restou, né? É contraindicado. O que é contraindicado? Para a minimização da dor do RN durante procedimentos técnicos, como a punção de calcanhar, por exemplo. Então, a gente tem as medidas não farmacológicas para dor. E uma dessa é o aleitamento materno, a sucção não nutritiva, ok? E a gente é contraindicado a gente pegar o leite materno para fazer, para ofertar a esse bebê para minimizar a sua dor? Claro que não, tá? É a primeira escolha, ok? Além das soluções adocicadas que a gente também pode usar na ausência do leite materno, a primeira escolha é o leite materno, então não é nada de contraindicado, ao contrário, tá? Ele é super indicado em primeiro lugar. Então, essa alternativa está incorreta, então o nosso gabarito é a letra E, tudo bem? Aqui eu preparei para vocês a referência bibliográfica que a gente consegue encontrar essas informações. A gente tem o caderno aqui de atenção básica, o caderno 32, tá? Que é sobre o aleitamento materno, e a gente tem também a atenção à saúde do recém-nascido, guia para profissionais de saúde. Aí a gente tem 4 volumes dele, e esse é o volume 2, que a gente encontra essas informações. Então, aqui, ó, no caderno 32, diz que o leite materno contém outros fatores de proteção, tais como anticorpos, macrófagos, neutrófilos, tá? Os linfócitos B e T, lactoferrina, lisocima, tá? E esses favorecem o crescimento do quê? De lactobacilos bífidos, uma bactéria não patogênica que acidifica as fezes do recém-nascido, dificultando o quê? A instalação de bactérias que causam diarreia. Então, o leite materno vai ajudar a produzir lactobacilos, tá? Uns tipos de bactéria que vai o quê? Acidificar essas fezes. E vai impedir as bactérias ruins, tá? De ter esse crescimento intestinal, ok? E como a salmonela, tá? A Escherichia coli. E aqui nesse quadro, a gente observa, ó, nesta tabela, que dependendo da idade gestacional, aqui ó, eu tenho um bebê a termo, eu tenho um bebê pré-termo no colostro, ok? E cada bebê, o a termo e o pré-termo, essa mãe vai produzir a sua composição do seu leite vai ser diferente de acordo com a sua idade gestacional, tá? No leite maduro, que a mãe produz após o colostro, no atermo ela tem esses tipos de componentes, tá? Das calorias, lipídios, proteínas, lactose, que é bem mais inferior do que o pré-termo, tá? Tem uma diferença do leite do atermo para o pré-termo, tá? E aqui também apresenta o leite da vaca, tá? Que é muito diferente do leite humano, tá? E que não é indicado para os recém-nascidos, nem para o humano em si também. Então, aqui a gente observa que, dependendo da idade gestacional, a mãe ela vai produzir o seu leite característico para a sua criança. E aqui no outro caderno, no volume 2, a amamentação, tá? A ingestão de leite humano, preferencialmente o materno, retirado diretamente do seu seio ou oferecido por sonda nasogástrica, além de propiciar
reconhecidos benefícios nutricionais da produção contra proteção contra a infecção para o bebê, pode ser uma potente intervenção que para o alívio da dor, ok? Aí a primeira opção, tá? A gente administrar umas gotinhas, né? Ou o próprio aleitamento materno numa punção de calcanhar, né? Ou num curativo, pode colocar o bebê no peito, ou pingar umas gotinhas e fazer sucção não nutritiva para o alívio da dor. Se eu não tenho ali a presença do leite da mãe, eu posso usar a sacarose, 1 ml, que é a 25%, que é a glicose, soro glicosado, tá? 25%, que não falta no hospital, né? Que a gente tem bastante. Então, é indicado sim para o alívio da dor, tá? Que foi o que tornou ali a nossa afirmativa errada. Ok? Então, esses aqui são os dois materiais que a gente consegue estudar esse tema, ok? Com segurança e ali da onde foram feitas as questões, ok? Então, vamos para a próxima. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá? A número 15, Joana teve seu primeiro bebê de parto normal, a termo, sem intercorrências. Uma semana depois, chega a unidade de saúde com queixas de dor quando o bebê pega o peito, tá? Então, o bebê foi parto normal, tá? Foi parto normal, ele é a termo e sem intercorrências, mas ela se queixa de dor quando o bebê pega no peito. A enfermeira solicita que Joana coloque o bebê para mamar e observa que o mamilo está com fissura durante a mamada. Joana segura o bebê com um braço só e deixa-o distante do corpo. Então, já é outro problema, tá? Ela segura com um braço só e deixa distante do corpo, mas não consegue aproximá-lo por conta da dor. O bebê fica com o pescoço torto, tentando abocanhar o peito, sem conseguir e chora. Quando consegue abocanhar, Joana faz forte pressão de dor, expressão de dor, chora e o bebê solta, o peito também chora. A enfermeira acolhe Joana, oferece ajuda prática e fornece algumas orientações para o caso. Como? Então, quais são as orientações? É a pega correta, né? Essa mãe está na posição errada, está na pega incorreta. Então, a letra A. Oferecer a mamadeira? A gente já descarta logo, né? Porque o Ministério da Saúde, a gente enfatiza o aleitamento materno, né? A amamentação exclusiva, tá? Até 6 meses, sem bicos artificiais. Então, a gente já anula a letra A. Por alguns dias nenhum, tá? Existem exceções, tem exceções mesmo de crianças com alguns distúrbios ou anomalias que é liberado nos hospitais amigos da criança, mas não é o recomendado de forma geral. Letra B. Posicionar o rosto do bebê de frente para a mama. Sim, ok, né? Essa é uma orientação que a gente deve fazer. E com o corpo próximo ao da mãe. Sim. Com a cabeça e tronco alinhados. Pescoço não torcido. E bebê bem apoiado. Sim. Essa é a orientação e essa é a posição correta que a gente orienta essa mãe a colocar. Vamos ver as outras opções. C. Corrigir o posicionamento e pega do bebê e iniciar a mamada pela mama mais afetada? Claro que não, né? A mãe está sentindo muita dor, né? Então, a gente ali, para pelo menos começar a orientação e ensiná-la a posição correta, a gente coloca na mama menos afetada, porque aí ela sofre menos. D. Evitar a ordenha antes da mamada para não estimular demais os receptores de dor. Claro que não. Obviamente, essa mãe está com dificuldade de amamentar. Essa mama provavelmente está engurgitada, está cheia demais. E é uma dificuldade para o bebê abocanhar a auréola com essa mama engurgitada. Então, a gente precisa fazer uma ordenha para retirar esse excesso de leite e botar essa mama mais macia,
tá? Com essa areola mais macia para o bebê conseguir abocanhar adequadamente. Então, isso tá errado. A gente precisa realizar a ordenha, tá? Utilizar apenas uma posição de amamentação para reduzir a pressão nos pontos dolorosos. Claro que não. A gente precisa incentivar e utilizar várias opções, ok? Então, não é apenas uma posição, não. Tá errado, então, realmente, nosso gabarito é a letra B, que são as orientações que a gente precisa dar. Continuando no caderno 23, que ali confirma que o gabarito da questão 15 é realmente a letra B, a gente vê ali as orientações que nós profissionais de enfermagem ou de saúde, né, porque também tem os outros profissionais, de fonoaudiólogo, como a gente precisa realizar a posição da mãe, ok? A mãe escolhe uma posição, ok? Mas a gente orienta ela a realizar várias outras posições, tá? Então, aqui num pedacinho desse manual fala, né, que como deve ser. Então, a mãe pode alimentar, né, sentada, deitada, mas com a cabeceira bem elevada, tá? A cabeceira elevada do neném, ok? A posição de jogador de futebol, ok? Americano, tá? Aqui usando uma almofada de amamentação para apoio, ok? Ou um travesseiro mesmo, né? Não precisa ser almofada de amamentação, é o que tem na realidade. E as roupas da mãe e do bebê são adequadas, a mãe não pode estar com aquelas roupas apertadas, com um sutiã inadequado, que para não que restringir o movimento. Então recomenda que as mães estejam completamente expostas, tá? Com as mamas livres. Sempre que possível, o bebê vestido de maneira que os braços também fiquem livres, ok? A mãe está confortavelmente posicionada, relaxada, bem apoiada, porque isso dói as costas, tá? Não curvada para trás e nem para frente. Então, ela tem que estar ereta, né, com uma boa posição, com um bom apoio para o seu próprio corpo. O apoio dos pés acima do nível do chão é aconselhável, tá? Uma banquetinha pode ser útil também. O corpo do bebê se encontra bem próximo da mãe, o corpo do bebê, todo voltado para ela, que a gente chama o quê? Barriga com barriga, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê, colocar o bebê barriga com barriga do bebê junto de frente para a barriga da mãe. E o corpo e a cabeça do bebê estão alinhados e o pescoço não torcido. Por quê? Ninguém come, nós, né, adultos, crianças, grandes, ninguém come com a cabeça torta. A gente se alinha à mesa, ok? Se alinha a nossa cabeça ao corpo, senta-se à mesa e a gente faz a refeição. Então, por que o bebê ele tem que mamar com a cabeça torta? Isso é inadequado, tá? Então, a gente coloca a mãe bem relaxada, roupas confortáveis, barriga com barriga, criança bem próxima ao corpo da mãe, ok? E ali o braço dela pegando aqui, ó, o braço dela, tá vendo? Aqui, ó, pegando todo o corpo do neném, a cabecinha dele apoiada ali na curva do cotovelo dela, ok? Para também ele não ficar com a cabeça pesada e gerar dor. E ali, e a cabeça principalmente alinhado, ok? Então, essas são as recomendações, existem mais, né? Porque é um capítulo inteiro nesse caderno. E a gente tem o nosso gabarito, então, com uma letra B, dessa questão 15. A próxima questão, 16, fala que é imperativo que os profissionais de saúde da UTI neonatal estejam preparados para esclarecer todas as dúvidas das nutrizes relacionadas à lactação e à coleta do leite humano. Com relação à ordenha manual do leite, então ele quer saber sobre a ordenha, é incorreto. Então vamos prestar atenção que ele quer a alternativa incorreta. Orientar que se deve. Então vamos lá. Então são 5 alternativas, 4 estão corretas e uma errada. A. Limpar as mamas com água e sabão e posteriormente usar um antisséptico à base de álcool
para reduzir o risco de contaminação. Então, por exemplo, passar um álcool 70 no seio da mãe, isso é correto? Claro que não, tá? Então, a gente de cara já vê que a letra A está incorreta, que a gente não vai usar um antisséptico, tá? Ela só vai lavar as mamas no seu banho, né, com sabonete comum que ela toma banho, mas ali na hora também nem sabão a gente usa, tá? A gente vai ver. Agora as outras com certeza estão corretas, mas a gente vai ler. B. Massagear as mamas com as polpas dos dedos, sim, começando na areola e depois toda a mama, mantendo os movimentos circulares, sim, tá correta, tá? Colocar o polegar acima da linha onde acaba a areola e os dedos indicador e médio abaixo dela, para extrair manualmente o leite, sim. Firmar os dedos e empurrar para trás em direção ao corpo. Comprimir suavemente o polegar contra os outros dedos, com cuidado, repetindo esse movimento várias vezes até o leite começar a sair, ok? Tá correto também. D. Desprezar os primeiros jatos ou gotas e iniciar a coleta no frasco. Então, ela vai desprezar primeiro os jatos e gotas e depois vai iniciar a coleta no frasco. Ok? Manter o leite excedente sobre refrigeração para administração subsequente no período máximo de 12 horas após a coleta. Ok, também está correto, tá? Então, a gente vai ter um manual, uma norma técnica, tá? É uma norma técnica bem curtinha que fala sobre o uso do leite humano cru exclusivo em ambiente neonatal, tá? Aí, lá no capítulo, na parte 5.2, a gente vai ter a ordenha e ordenha manual, tá? Que confirma o nosso gabarito de letra A. Então, aqui ele fala todas as orientações para o profissional orientar a mãe na ordenha. Então, como que a gente vai limpar? Ó, a gente vai limpar as mamas, tá, com auxílio de gaze e água potável somente, ok? Ou a mãe vai lavar as suas mamas ou mamilo com água potável corrente. Então, é nada de sabão e nada de álcool, ok? Então, aqui também, ó, nos comentários, ó, não utilizar sabão ou qualquer outro tipo de produto para a higienização, tá? Não utilizar cremes ou pomadas com propriedades umectantes, tá? Aqui a gente vai disponibilizar uma mesinha de apoio para ela, tá? Conforme o protocolo da CCH, disponibilizar também recipiente estéreo para ela poder fazer o armazenamento do LHO, tá? A maternidade, ela cuida disso. A gente vai preencher o rótulo do recipiente identificando, tá? Com o nome da mãe, nome do receptor, que vai ser o RN, nome da mãe, do receptor, data e hora em que iniciar a coleta. Aí a gente vai fazer a massagem das mamas, tá? E essa massagem tá aqui, ó, porque tá lá no outro item, mais acima, que eu coloquei aqui, ok? Então, como é que a mãe vai fazer essa massagem? Ela vai estimular a mãe a massagear toda a mama, no sentido que da areola tórax. Então, ela vai iniciar da areola e vai indo até em direção ao tórax. Então, ela vai ser o quê? De frente para trás. Realizando o quê? Movimentos circulares, sempre apoiando a mama, ok? Caso tenha dificuldade, o profissional pode e deve ajudar, tá? Isso que é a massagem. Desprezar o primeiro jato, como falou lá, a alternativa, ou gotas de leite na gaze, ok? Então, a gente vai desprezar numa gaze e vai jogar fora, ok? E a partir desse descarte, que a gente vai abrir o recipiente e colocar essa tampa, tá? Para a parte interna, voltada para cima, para não contaminar o interior da tampa, e sobre essa mesa de apoio, ok? E começar a ordenha, tá? Continuando aqui nessas orientações. A mãe também vai posicionar o dedo polegar na borda superior da areola, então o dedo polegar em cima da areola e os demais dedos, tá? Na base da mama,
vai pressionar soltando o polegar e o indicador direcionados levemente em direção à parede torácica, ok? E pressionar e soltar e fazer isso repetidamente. E ali a gente vai colocar o leite humano ordenhado em recipiente ou seringa estéril. Então, pode também utilizar a seringa, ok? Para posterior gavagem simples ou translactação, tá? Feito muito pelos profissionais fonoaudiólogos. Trocar de recipiente quando o volume colotado for equivalente ao prescrito para cada administração. Então, cada horário que a criança vai fazer a dieta na UTI neonatal, é prescrito um volume, tá? Então, geralmente, em geral, nas unidades neonatais, os bebês mamam de 3 em 3 horas. E a cada 3 horas é prescrito um volume, 15 ml, 20 ml, mas esse médico neonatologista faz o cálculo conforme o peso dessa criança e conforme a demanda calórica diária que ele deve ganhar. Por isso que, mesmo na ordenha, é indicativo do bebê mamar se ele estivesse mamando no peito, livre demanda, ok. Mas quando ele está internado, está em uso de sonda, ele precisa ali mamar meio que controlado, porque a gente tem um balanço hídrico também a registrar, ok? A fazer a monitorização. Então, ele vai ser retirado conforme o valor prescrito pelo profissional médico, ok? Então, aqui, ó, o que exceder, o que ultrapassar o prescrito para administração imediata, manter o leite excedente sobre refrigeração para a administração subsequente, tá? No período máximo de 12 horas após a coleta. Isso vai depender se na unidade tiver esse suporte de geladeira, ok? Caso não seja possível coletar o volumes equivalente a cada administração, pode-se realizar o esvaziamento completo da mama e em seguida realizar o porcionamento de acordo com o item 6.3 desta norma, tá? Aí depende também da estrutura hospitalar desse hospital, se vai ter onde essa mãe armazenar. Geralmente não há. Então, orienta ela a tirar e a gente só usa mesmo o que está prescrito, tá? E, infelizmente, o resto vai ser descartado. Ou a não ser que esse hospital, essa maternidade tenha um banco de leite, aí que ela possa doar, tá? E ali, ó, o 9, realizar o esvaziamento completo das mamas, ok? E não é aconselhável a mãe a continuar com esse leite no seio, ela precisa esvaziar toda a mama, porque ali, se ela ficar com esse leite parado, o próprio leite ele pode produzir uma enzima que vai ser tóxica para essa mama, tá? Então a gente precisa orientar essa mãe a esvaziar toda a mama e também para realizar aumentar essa produção do leite. Quanto mais a mãe tira, mais ela produz, ok? Então também essa orientação, tá? E aqui esse manualzinho, essa norma técnica, orienta toda essa questão de ordenha manual. A próxima questão, 17. O método canguru é uma política nacional de saúde que integra um conjunto de ações voltadas para a qualificação e humanização do cuidado ao RN, tá? Recém-nascido, seus pais e sua família. De acordo com este modelo assistencial perinatal, é correto afirmar que a posição canguru consiste em manter o RN em contato pele a pele, somente de fraldas na posição vertical junto ao peito, exclusivamente da mãe. Ao atingir os critérios de elegibilidade para o método, a mãe deverá obrigatoriamente permanecer no hospital durante todo o dia. Claro que não, tá? Não é exclusivamente da mãe, pode ser feito pelo pai também, até mesmo familiares, os irmãos, tá? Pela família. Então, não é exclusivamente, então torna a questão errada. E aqui a mãe não é obrigada a ficar,
tá? Permanecer no hospital. Na unidade intermediário canguru, há possibilidade dela ficar internada sim, mas ela querendo e tendo disponibilidade, tá? Então fica errada. Letra B. A posição canguru deverá ser realizada por no mínimo 4 horas por dia. A presença e a participação do pai nos cuidados devem ser estimuladas. Sim, mas não no mínimo de 4 horas por dia, tá? É o tempo que for preciso, tá? Então fica errado também. C. Possui como vantagens estímulo ao aleitamento materno, possibilita ao RN adequado controle térmico, então ali ele consegue manter a sua temperatura dentro do padrão normal corporal, reduz o estresse e a dor, melhora a qualidade do desenvolvimento neuropsicomotor, contribui para a redução do risco de infecção hospitalar, entre outras. Sim, tá? Esse aqui está toda correta, é o nosso gabarito, ok? Vamos ler as outras alternativas. O RN poderá ser elegível à segunda etapa do método, porque o método tem 3 etapas, para quem não sabe. Realizada na unidade de cuidados intermediário canguru, a UCINCA, com a posição canguru, se tiver no mínimo de peso de 1.500 em aleitamento materno exclusivo e com estabilidade clínica. O mínimo de 1.500 está errado e não é aleitamento materno exclusivo não, tá? Agora, estabilidade clínica tá certa. Então, o nosso letra D tá errada, tá? A utilização de medicações orais, intramusculares ou endovenosas intermitentes, fototerapia e catéter de oxigênio contraindicam o encaminhamento do RN para a segunda etapa realizada na UCINCA. Não contraindica, ok? Não é contraindicação, o manual deixa bem claro. Então, realmente, nosso gabarito é a letra C, tá? Aí aqui eu botei um pedacinho do manual, ok? Quando a gente observa essas informações, que é o manual Método Canguru, ok? Que está aqui embaixo. E aqui a gente tem 3 etapas do método canguru. Então, o método canguru não é uma posição canguru, é um método de assistência perinatal, que vai da gestação até esse bebê nascer e até ele ir para o ambulatório, ok? Nas consultas a níveis ambulatoriais. E a primeira etapa, ela inicia na gestação, conforme essa gestante for identificada como de alto risco, permanece até na UTI neo. A segunda etapa é quando o bebê ele vai para a unidade intermediária, de cuidados intermediário, que é a canguru, que é o CINCA. Então, ali depende, tem critérios da mãe e do bebê para ele ir para essa segunda etapa. A terceira etapa é quando ele tem alta hospitalar e ele fica sendo acompanhado a nível ambulatorial, ok? E também esse método não cuida somente da criança, mas também de toda a família, com orientações, com direcionamentos, ok? Então, aqui na primeira etapa, a gente vai estimular o quê? O livre acesso precoce dos pais às unidades neonatais, garantir que a primeira visita dos pais seja acompanhada por profissionais. Então, primeira vez que os pais entram, eles devem ser acompanhados, facilitar a interação pai-RN, ok? Estimulando que a proximidade dupla parental, iniciar o contato pele a pele entre mãe ou pai e o RN assim que ambos se mostrarem disponíveis, ok? Porque ainda tem aquele processo de irritação e a criança apresentar estabilidade clínica. Então, uma criança no UTI neonatal, quem trabalha, sabe que a criança fica muito grave. E, às vezes, infelizmente, a gente não pode nem mexer muito, tá? Fica em protocolo de mínimo manuseio. Passando essa fase crítica e sendo possível, é iniciar o contato pele a pele, tá? Que aí sim entra a posição canguru. Então, aqui a gente vê que não é exclusivamente a mãe, o pai também entra, né, diante desses cuidados. A segunda etapa, a gente tem 2 critérios de elegibilidade para a mãe e para a criança.
Para a mãe tem que ter o desejo e disponibilidade para ir para a segunda etapa, porque tendo a unidade canguru, ela vai ficar ali com o bebê internado, ok? Então, ela tem que ter esse desejo e disponibilidade. Ela também tem que querer realizar os cuidados de rotinas com o filho na UCINCA, mas com certeza com orientação e apoio da equipe. Então, ali ela vai aprender a dar banho, ok? A identificar as necessidades do seu próprio filho, a conhecer esse bebê, capacidade de reconhecer sinais de alerta, tá? Então, ali, geralmente os prematuros fazem muita apneia, né? Que é sempre um exemplo que eu dou. Então, se ele ali está apresentando apneia, está motivada e segura, ok? Para realizar a posição canguru, aqui, ó, que é o que a questão falou, né? Por mínimo 4 horas? Claro que não, pelo maior tempo possível. 5. Ter interesse gradativamente de aprender a colocar seu filho na posição canguru independente. Ali ela vai estar livre, tá? Presença da rede familiar, ok? Para facilitar essa permanência, se ela tiver outros filhos, se ela quiser ir para casa, realizar troca de roupa, ok? E também tem a elegibilidade da criança, que ela tem que estar estável clinicamente, tá? Com nutrição enteral plena. Essa nutrição enteral é para o sistema gastrointestinal. Ou ela está sugando, ou ela está com sonda gástrica, tá? Ou ela está no copinho, tá? E exceções as chuquinhas para as crianças que são liberadas de forma excepcional. E o mínimo de peso de 1,250 kg. A alternativa falou 1.500, 1,5 kg. Só que não, é 1,250 kg. Então, esses são os critérios da criança. Agora, se o RN ainda está fazendo antibiótico-terapia venosa, não é contraindicação. Está com o uso de CPAP ou está com o uso de algum suporte ventilatório, mas ela não está tão grave, não está tão desconfortável, um catéter de O2, ela pode ir, ok? Não é contraindicação, ok? Mas ela deve estar estável clinicamente, tá? E essas são as condições. A próxima questão, de número 18, a comunicação na unidade neonatal desempenha um papel fundamental na construção de estratégias voltadas para o cuidado humanizado. Além de informar diagnósticos e prognósticos. Há muitos eventos que geram notícias, sendo que algumas delas são bem difíceis. Diante dessa complexidade, a literatura oferece diversas estratégias para sistematizar a comunicação de notícias difíceis, visando aprimorar o processo e controlar seu impacto. Nesse contexto, uma abordagem estratégica recomendada para a comunicação eficaz de notícias difíceis então ali, o bebê foi a óbito, o bebê teve uma piora, certo? Como que os profissionais vão fazer essa orientação? Ignorar as emoções e focar apenas nos aspectos técnicos não é o correto, né? Apesar de a gente ver isso um bocado. B, estabelecer um ambiente de privacidade e acolhimento? Sim, né? Não está errado. Vamos ver as outras. Adotar uma linguagem técnica e especializada para garantir clareza? Então, eles vão entender, os pais, a linguagem técnica? Não. Tá? Então, claro que não. Comunicar as más notícias de forma rápida e concisa? Ocultando informações que gerem mais angústias? Claro que não. Tá? A gente tem que ter empatia, tá? E respeito. Delegar a tarefa de comunicação para um único profissional de saúde, preferencialmente o psicólogo? Claro que não. Ele entra, mas não é exclusivamente preferencialmente, ok? Então, o nosso gabarito é a letra B, tá? Continuando nesse manual do método Canguru, a gente vê essas orientações aqui, ó, trabalhando a perda na unidade neonatal, tá? Em outros manuais também dizem, tá? E aqui a gente vê as orientações que a gente deve fazer a essa família, tá? Então a gente vai o quê? Avaliar as condições clínicas que são indicativas a risco de óbito, discutindo com a equipe de saúde, tá?
Quais profissionais possuem mais proximidade com a família, ok? Para participarem desse encontro. Então, a gente vai ver aqueles profissionais que têm mais afinidade, né? Solicitar o encontro com os pais para conversar sobre as preocupações da equipe, vem tendo em relação a aspectos clínicos, ok? Para poder já esclarecer já a piora, né? Saber a possibilidade de vir um acompanhante de sua escolha para participar dessa reunião, tá? Então, é aconselhável, tá? Caso a mãe esteja o quê? Desacompanhada. Caso não seja possível, ela poderá escolher uma pessoa da equipe. Garantir a presença de um médico, ok? Para realizar o relato das questões clínicas que preocupam a equipe. Garantir a presença do psicólogo, tá? Ele entra também, ou assistente social, escolher aqui o nosso gabarito, um local confortável, privado para reunião. Então, aqui tem muitas orientações, né? Até o número 26, tá? Que aqui também permite dos pais participarem do óbito, tá? De arrumar o corpo, de fazer ali a última despedida, ok? Então, faz ser o quê? Bem empático, tá? Respeitoso ali esse momento difícil, ok? Na questão 20, a gente tem a sobrevivência e as morbidades dos recém-nascidos estão intimamente ligadas à manutenção da temperatura corporal. Com relação a esse assunto, é correto afirmar aqui. Então, sobre o controle de temperatura do RN. Quanto menos imaturo for o RN, maior a perda de água transepidérmica e, consequentemente, de calor. Então, quanto menos imaturo. Então, quer dizer o quê? Quanto mais velho o RN, quanto mais a termo for, maior perda de água transepidérmica? Não, claro que não. É quanto mais, aqui seria, ó, mais imaturo. Porque quanto mais prematuro, maior perda de água transepidérmica, por causa da imaturidade, tá? Do extrato córneo, pela imaturidade da sua pele. Então, o bebê ele perde mais água através da pele, tá? B. O RN não perde calor ao nascer, nos primeiros cuidados na sala de parto ou durante o transporte. As medidas protetivas de perda de calor devem ser iniciadas ao serem admitidos nas unidades neonatais. Claro que não. O RN ele perde calor sim. Imagina que ele está no útero por volta de 36 graus, né? Dentro do útero ele nasce no ambiente de 25 graus, ok? Então ele vai perder muito calor, tá? Então a gente já tem que agir já no nascimento ali na sala de parto, que diz que a Sociedade Brasileira de Pediatria já diz que a temperatura da sala de parto deve ser entre 23 a 25 graus, tá? E até o Ministério da Saúde tem uma portaria que diz que tem que ficar entre 26 graus. Então, já deve ser um ambiente mais acolhedor, ok? E também temos que arrumar o berço aquecido. Já deixar aquecidos os campos previamente aquecidos também, nesse berço aquecido, que é a famosa UCR, ou quando o bebê nasce já com boa vitalidade, ele está bem, né, respira, chora, tônus muscular em flexão, a gente vai colocar ele com a mãe, no colo sobre o tórax materno. E aí sim a gente cobre ele com os campos aquecidos. Então, nisso a gente já mantém a temperatura corporal desse neném, para prevenir essa perda de calor no nascimento. C. Em resposta ao frio, os recém-nascidos de baixo peso são capazes de produzir calor por meio de tremores ou atividades muscular sem tremor. Os de baixo peso não conseguem fazer isso, tá? Quando a gente está com frio, a gente treme, a gente se encolhe e o atermo também. O prematuro não, ele não consegue, tá? Esse aqui é o atermo, então não é a letra C. D. A variação da temperatura do RN, de acordo com a OMS, tem uma faixa considerada normal, que é em D, 36 a
37,5. Não é 37,7, tá? Não é, ok? É 36,5 a 37,5. 37,5, tá? 36,5 a 37,5. Então, tá errado. Então, o que nos resta é a letra E. A posição canguru ou contato pele a pele pode evitar a perda de calor corporal desde a sala de parto, que eu acabei de dizer, até após a alta hospitalar, e esta está associada à manutenção ou aumento moderado de calor durante esse posicionamento, correto? Então, como eu falei, o bebê nasceu com boa fertilidade, vai para o colo da mãe, tórax, tá? Acima ali. Então, nosso gabarito realmente é a letra E. E esse conteúdo está aqui, ó, na atenção humanizada ao SNC do método canguru, só que esse aqui é um manual técnico, ok? Tem outro manualzinho além daquele outro que eu mostrei, e é esse. Então, aqui eu já tinha grifado em parte amarela, que assim, ó, quanto mais imaturo for o RN, né? Então, mais prematuro, maior a perda de calor. Lá está falando o quê? Quanto menos imaturo. Não. Quanto mais prematuro, mais a perda de água transepidérmica. Ok? Por isso que a gente tem que repor logo com uma HV, com uma nutrição parenteral, quando ele interna já na UTI. E a taxa hídrica desse prematuro vai ser bem alta, tá? O RN, principalmente o do extremo, baixo peso, perde calor ao nascer. Então lá fala que não perde. Aqui, ó, perde sim. Perde calor ao nascer, tá? Durante o transporte e durante os cuidados nas unidades neonatais. Então, até mesmo esse manual aqui, ele coloca uma tabelinha que fala, que diz que, dependendo do peso do prematuro, deve estar em tantos graus a incubadora de transporte, ok? Se não me falha a memória, com menos de 1 quilo tem que estar a partir de 35 graus essa temperatura da incubadora de transporte, para poder o que? A gente manter a temperatura dele no transporte. E além disso, tem uma escala que avalia as condições desse bebê, desse RN durante o transporte, até mesmo de um CO, de um centro obstétrico com um pré-parto, para a UTI neonatal. E uma das coisas que são mais ali valorizadas é a temperatura corporal, ok? Para ver se esse transporte foi adequado, tá? A variação da temperatura, segundo a OMS, aqui ó, é entre 36,5 e 37,5. E aqui eles já classificam logo as hipotermias. Leve, de 36 a 36,5, então uma hipotermia leve. A moderada, de 32,5 a 35,9. E a grave, menor que 32, é o que a gente precisa evitar a todo custo de acontecer. Em resposta ao frio, o RN a termos saudáveis são capazes. Então, lá na alternativa falou que era o baixo peso, mas não, é o a termo. Ele a termo é capaz de produzir calor, tá? Agora, por meio do quê? De tremores ou atividade muscular sem tremores. Agora, o prematuro não. Ele não é capaz, ok? E a posição canguru ou contato pele a pele pode evitar o quê? A perda de calor corporal, desde a sala de parto até a alta hospitalar, tá? Fazendo essa manutenção do controle térmico desses prematuros, tá? Então, essas informações estão nesses manuais. Tem mais coisa? Tem, mas eu não consigo dar tudo, tá? Só no meu curso a gente consegue trabalhar todas essas informações e aprender bem esse cuidado diretamente da enfermagem sobre esses neonatos, ok? Dentro da UTI neonatal. A próxima questão: os fármacos podem ser administrados por diversas vias a depender das suas propriedades físico-químicas, da finalidade terapêutica, idade gestacional, do peso do RN, além de sua condição clínica. A via que deve ser utilizada para a administração da vacina contra a hepatite B em um RN de baixo peso é a via. Então, a gente vai administrar a hepatite B, certo? Nesse RN de baixo peso. E qual é a via dessa administração dessa vacina? A mesma dos atermos, ok? Para qualquer bebê.
a via intramuscular, ok? Não altera, a não ser que ele vai alterar, pode alterar o volume, ok? Quando a gente tem os menores de 1 quilo, vou botar aqui, ao invés de fazermos meio ml por músculo, eles não comportam, tá? Um músculo de um prematuro menor que 1 quilo não comporta meio ml, então a gente faz 0,25, ok? Essa é a única alteração. E a agulha também. A gente pode usar nesses prematuros uma agulha, aquela 13 por 4,5, ok? Da agulha. Então, essas são as diferenças. Agora, a via de administração vai ser realmente intramuscular, ok? E aqui a gente observa, ok? Também nesse manual do método canguru, e outros também falam, né? A gente também tem a Sociedade Brasileira de Pediatria no calendário nacional do prematuro, também lá fala da vacina hepatite B, mas não diz a via, ok? Então, a gente vai vacinar todos os RNs com essa vacina, independente do peso, ok? A primeira dose vai ser ao nascer, preferencialmente em 12 horas, ok? Depois, as subsequentes vai ser 2, 4 e 6 meses, ok? O RN com as mães que forem positivas para hepatite B, além da vacina, o bebê vai receber uma imunoglobulina, ok? Então, ele vai receber 2 coisas ao nascer quando a mãe possui o vírus da hepatite B. Vai receber a vacina, que é regra para todo mundo, mas esses filhos de mãe positiva para hepatite B vai receber também imunoglobulina. A administração vai ser intramuscular, vasto lateral da coxa, como sempre, ok? A próxima questão vai ser a de número 23, que ela diz: a administração de vitamina K por via intramuscular em recém-nascidos logo após o parto tem por objetivo. A gente vai administrar a vitamina K, certo? Um dos cuidados imediatos no recém-nascido. Por que a gente administra a vitamina K? Para estimular o desenvolvimento do sistema imunológico? Claro que não. Prevenir icterícia neonatal? Também não. Promover o crescimento e desenvolvimento saudável? Não. Reduzir o risco de doença hemorrágica, ok? Aumentar a produção de glóbulos vermelhos? Também não. Isso aí é a eritropoietina que faz, não é a vitamina K. E aqui no nosso manual também do método canguru, a gente vê as informações que falam que proceder cuidados imediatos, tá? Identificação do RN no nascimento, medidas antropométricas, a gente vai pesar, realizar o comprimento e perímetro cefálico, profilaxia da oftalmia neonatal, que a gente vai administrar colírios, ou primeira escolha é eritromicina, para a gente prevenir a conjuntivite neonatal, ok? Administrar vitamina K para prevenir o quê? Doença hemorrágica do recém-nascido e a vacina hepatite B. Então, esses são os cuidados fundamentais e imediatos no nascimento, ok? Então, por isso que a gente administra a vitamina K, tá? 25. Recém-nascido prematuro internado em uma UTI neonatal após a interrupção da nutrição parenteral e o início da alimentação via gastrointestinal deve ser preferencialmente alimentado com. Então, o bebê ele está com a NPT, aquela nutrição parenteral, que é aquela substância, né, branquinha que a gente recebe na UTI neonatal, feita no laboratório, né, e a gente fraciona e coloca para o bebê e pela via endovenosa. Então, ele está saindo da nutrição parenteral, está indo para a enteral via trato gastrointestinal. E qual é a preferência do leite, da alimentação? Claro que leite materno ordenhado, ok? Fórmula infantil, não. Leite de soja, não.
infantil com oligoelementos, vitaminas, preparo lipídico proteico? Claro que não. Isso aí, se for necessário, dependendo da situação desse RN, ok? Então, a gente tem esse gabarito bem tranquilo, sim, essa questão, né? Bem raciocínio lógico mesmo. Número 26. A nutrição enteral é amplamente empregada como método de terapia nutricional para tratamento, certo? Com relação aos cuidados de enfermagem relacionado à dieta enteral. Então, essa dietinha que vai na sonda ou que vai por sucção. Quais são os cuidados de enfermagem? Então, cabe ao técnico de enfermagem estabelecer o acesso enteral por via orogástrica ou naso ou transpilórica para administração de nutrição enteral conforme o procedimento pré-estabelecido. Então, sabemos que as sondas enterais e nem as gástricas o técnico pode fazer inserção, tá? Então, não cabe ao técnico, não. É do enfermeiro, tá? A radiografia deve ser realizada antes da introdução de cada dieta. Então, antes de cada dieta, a gente vai fazer um raio-x? Óbvio que não, né? Intermitente do paciente, para ver o posicionamento da sonda, não. A gente faz outras técnicas, tá? Mensuração do resíduo gástrico ou avaliação do pH gástrico, tá? Ausculta. A sonda pode ficar obstruída se não for lavada. Corre corretamente após a administração da fórmula nutricional ou medicamentos. Isso está correto, tá? Vamos ver as outras. A alimentação por gavagem é realizada com o lactente ou criança deitado de costas ou sobre o lado esquerdo e a cabeça e o tórax elevados. Não, tá? A gente não vai fazer administração nessas posições, tá? Máximo decúbito lateral direito, ok? Vou botar aqui o decúbito lateral direito para favorecer o esvaziamento gástrico. A dieta pode ser administrada gelada, uma vez que não passa pela boca. Claro que não, né? Então, nosso gabarito é a letra C, tá? E aqui eu coloquei para vocês uma resolução do COFEN 619 de 2019, que diz lá sobre as competências do enfermeiro da inserção dos catéteres enterais e gástricos. Então, lá diz que ao técnico de enfermagem, observadas as disposições legais da profissão, compete o auxílio, ok? Somente o auxílio na execução do procedimento, tá? Além das atividades que é prescrita pelo enfermeiro, planejamento da assistência, a exemplo de monitorização, registro das queixas dos pacientes, condições do sistema de alimentação-drenagem, débito, manutenção da técnica limpa durante o manuseio do sistema, sob o que? Supervisão do enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem não realiza a inserção das sondas, tá? Vamos continuar. Número 27. Mãe realizou pré-natal incompleto e deu à luz a um recém-nascido. Gênero masculino, parto normal, idade gestacional de 37 semanas. Ok? Então, ele tem que 37 semanas, apigar 8 e 9. Tipagem sanguínea da mãe. A mãe é A positivo. E do bebê, O negativo. No alojamento conjunto com 48 horas de vida. O RN apresenta icterícia zona de Kramer 1, leve. A principal hipótese para a icterícia é fisiológica, por incompatibilidade do ABO. Então, nosso gabarito é a letra A, tá? Eu vou dizer por quê. AB, por incompatibilidade de ABO, seria se a mãe fosse O, tá? E o RN A ou B. Por incompatibilidade de RH, seria se a mãe fosse negativo e o RN positivo, ok?
Só que aqui a mãe é positiva e o RN é negativo, então não é. Devido à prematuridade? Não. O prematuro, ele pode apresentar sim, icterícia. E a gente faz até uma fototerapia profilática no prematuro. Mas não é esse o caso. Por quê? O bebê, ele tem 37 semanas. Então, ele não é prematuro. Ok? Então, a gente já anula a prematuridade porque o bebê do enunciado nem é prematuro. E devido à meningite neonatal? Não, né? Meningite não vai causar icterícia, tá? E aqui não tem nenhum relato de infecção ali por meningite, tá? Então, esse é o gabarito letra A. E aqui a gente tem a questão da icterícia. Icterícia é a criança amarelada, né? E a gente tem a patológica e a fisiológica. A patológica, ela ocorre nas primeiras 24 a 36 horas, ok? Então, no enunciado, aqui, ó, tinha o quê? 48 horas de vida. Então, não era mais o critério da patológica, tá? E sim a fisiológica, que passou de 36 horas. A fisiológica é a partir de 48 horas a 72 horas que ela pode aparecer. Então, a icterícia ela é classificada dessa forma, patológica ou fisiológica. Agora, dentro as doenças hemolíticas hereditárias, tá? A gente pode ter, como as alternativas nos mostraram, incompatibilidade de RH, ABO e antígenos eritrocitários aí. Então, no RH, a mãe é negativa e o RN é positivo. Então, nisso, a gente tem a eritroblastose fetal, que a mãe, quando ela entra em contato com o sangue positivo do RN, ela produz anticorpos contra ele, ok? Aí no nascimento ou em qualquer sangramento que essa gestante deve ter, ela deve tomar uma imunoglobulina anti-D, que é uma marca que tem aí que eu não sei se eu posso falar. Então ela tem que tomar essa imunoglobulina anti-D, ok? Quando ela é negativa. E se ela não teve sangramento nenhum durante a gestação, ela é obrigada a tomar pós-parto até 72 horas, ok? E aqui no ABO, mãe O, tá? E RN AOB, ok? Aí no enunciado diz que a mãe era A e o bebê era O, era o inverso. Então, não é, tá? Então, isso que esses pequenos detalhes que fazem a diferença, ok? Então, é uma questão bem, sim, achei bem inteligente, boa, uma questão boa, tá? Que faz a diferença aí mesmo de quem realmente sabe e de quem sabe mais ou menos também não leva, tá? Porque tem que ter todas essas informações. É isso, vamos para a próxima questão. A 28. A fototerapia é uma intervenção amplamente empregada no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal. No entanto, para garantir sua efetividade e segurança, um cuidado de enfermagem necessários para essa terapia é planejar a amamentação para os momentos em que o bebê estiver fora da fototerapia. Não, né? Então, o bebê ele precisa mamar periodicamente. Então, só quando ele estiver fora. Se ele fica 24 horas na fototerapia, claro que não, tá errado. Proteger a pele sensível do RN com filtro solar infantil durante a exposição. Nada, a gente não passa nada na pele do RN. É proibido. Realizar controle da temperatura e balanço hídrico. Sim, nosso gabarito, ok? Então, principalmente temperatura e balanço hídrico, tá? O que entra e o que sai desse corpinho. D. Expor superfície corporal do RN à fonte luminosa conforme a zona de Kramer atingida. A zona de Kramer, eu fiz até no outro vídeo da prova da FEMIG e da FGV, eu mostrei a zona de Kramer. A zona de Kramer é classificada
conforme a icterícia nas regiões do corpo do neném. Vai da cabeça aos pés e as palmas das mãos, né? Então, são 5 zonas. Zona 1, cabeça, até o umbigo, zona 2, e aí vai. Então, a gente só vai citar na zona 1, só a cabeça. A gente só vai botar o foco na cabeça? Não, tá? É no corpo inteiro. Então, isso aqui fica errado, ok? E manter proteção ocular para o RN? Sim, temos que manter mesmo. Mesmo quando estiver sendo amamentado ou higienizado? Claro que não, até o fim do tratamento. Claro que não. Na amamentação, na higienização, a gente dá um descanso para esses olhinhos também abrirem, ver a luz, ok? Então, o nosso gabarito é a letra C. Aí aqui eu tô num livro, ok? Que fala sobre os cuidados de enfermagem, ok? Na fototerapia, que é despir o RN, mantendo só os genitais cobertos, tá? Que são essas intervenções, proteger os olhos com venda apropriada, verificar, ó, sinais vitais de 2 em 2 horas. Aí aqui diz, ó, monitoramento da temperatura é importante, porque pode causar o quê? Hipertermia. Balanço hídrico rigoroso, que é o nosso gabarito, ok? Então, aqui, aumento da oferta de líquidos nos RNs menores de 1,5 kg. Aqui, os médicos vão passar uma hidratação venosa, tá? Conforme a demanda dele. E a gente vai poder que também calcular a perda o controle da diurese, ok? Então, aqui tem um cálculozinho que o bebê, dependendo do quilo, quanto que ele tem que eliminar aí de diurese por ml por quilo por hora. Mudança de decúbito a cada 4 horas, interrupção da fototerapia por 15 minutos a cada o quê? 8 horas. Aqui, ó, removendo a venda ocular, tá? Então, a gente dá um descanso para esse RN. A gente vai estimular e promover o visual dele, ok? Então, ele não vai tirar de jeito nenhum o protetor ocular, somente não tira quando ele está exposto à luz, tá? Porque pode lesionar a retina, mas quando a gente apaga a luz, bota ele para mamar, troca a fralda, dá um descanso, a gente retira. Incentivo dos pais, a visita, tá? E promoção da motilidade gastrointestinal por meio de alimentação e estimulação das evacuações, porque através da eliminação da evacuação, ele vai eliminando a bilirrubina, ok? Então é isso. Número 29 da questão. A correta execução do preenchimento do formulário do balanço hídrico é tarefa crucial aí atribuída à equipe de enfermagem, tá? Então, aqui, vamos direto. Em relação ao balanço hídrico, é correto afirmar: é indicado que seja realizada a mensuração e o registro de todos os líquidos infundidos e sólidos? Não. Sólido não, tá? Só líquidos, pelo paciente durante 24 horas. Então, tá tudo certo menos o sólido. Então, não é a letra A. Em pediatria e neonatologia, a lavagem dos circuitos não deve ser levada em consideração. Sim, tem que ser levada em consideração, sim, principalmente nos prematuros, porque cada líquido que entra conta, tá? Então, até o que a gente lava com soro fisiológico, os equipos, perfusores e extensores, temos que contabilizar, sim. A diurese a diurese por sonda deve ser mensurada. E a diurese espontânea sempre deverá ser estimada para registro. Claro que não. Também vai ser mensurada. As fraldas, a gente pesa a fralda seca e a fralda com a diurese e a gente dá o desconto ali dela seca para ver quanto que foi de xixi, tá? De diurese. D. A diurese e fezes líquidas em fraldas devem ser pesadas para mensuração e registro. Sim, o volume de líquido em mililitros é proporcional ao peso de líquido medidos em gramas. Sim. Então, se eu tenho 1 grama lá que eu pesei na fralda, equivale a 1 ml, tá? E quando não for possível quantificar o volume de vômitos, este não deve ser indicado nos registros. Sim, deve ser sim. Mesmo que a criança vomitou, foi na cama, a gente é subjetivo o dado, ok? Porque eu não tenho como ali pegar, ficar mensurando na seringa, mas a gente vai colocar
cruzes, né? Uma cruz pequena, 2 cruzes média, 3 cruzes grandes quantidade. Então, a gente vai mensurar por cruzes, ok? Próxima questão. A oximetria de pulso é um método contínuo, não invasivo para determinar a saturação e orientar a oxigenoterapia. A aplicação correta do sensor é essencial para medições exatas, tá, da saturação. A esse respeito, é correto afirmar que o sensor deve ser colocado exclusivamente nos dedos do pé ou da mão. Tá? A gente está falando aqui de crianças, tá? De RNs. Claro que não. Às vezes, num prematuro, não tem nem dedinho direito, a gente consegue. Então, tá errado, ok? A cor e a espessura da pele afetam as leituras? Uma pessoa negra, então um paciente negro vai afetar a leitura? Claro que não. O esmalte de unhas de coloração escura ou unhas sintéticas não opacas não interferem na absorção de luz? Claro que interfere, ok? Esmalte escuro, sim, tem que tirar. A luz da fototerapia não interfere nas leituras, interfere sim. Então, a gente coloca até um papel meio escuro para proteger o sensor, tá? da fototerapia. Restou a letra E. É importante realizar o rodízio, sim, do local da aferição pelo menos a cada 3 a 4 horas, para impedir a necrose por pressão e má perfusão. Realmente, gabarito letra E. E eu coloquei aqui até um post que eu trabalho lá no meu Instagram de incentivo de educação, tá? Para os profissionais que querem trabalhar e trabalham na UTI neonatal. Então, eu também dou minha aula de especialização. E aqui eu fiz esse post, né? Que por isso faça o rodízio de sensor, tá? Para a gente prevenir, ó, essas lesões, ok? Que é mais um dano para esses RNs que eles já sofrem tanto, né? Eles já sofrem tanto e a gente precisa ter um cuidado máximo possível para a gente não causar mais dano, ok? Nesses RNs já diante de tanto sofrimento que eles passam. Então a gente precisa minimizar e ter um cuidado bem humanizado e no mínimo aí a cada 3 horas a gente fazer o rodízio de sensor. Ok? Então, eu fazendo o rodízio de sensor, eu não volto nesse pé em 12 horas, eu dou descanso para cada membro de 12 horas, tendo 4 membros, 2 mãos e 2 pés. Tá? Então, vamos fazer o rodízio de sensor. Próxima questão fala: as malformações da parede abdominal mais frequente em RNs nascidos são a gastrosquise e a onfalocele. Então, vamos ver quais são as afirmativas corretas. Não podem, então está falando da gastrosquise e onfalocele, né? Não podem ser detectadas durante a ultrassonografia nem pré-natal? Claro que pode sim, ok? Então, principalmente na morfológica, a gente avalia esses defeitos da parede abdominal. A gente não, né? O profissional médico que está realizando a ultrassonografia. A letra afirmativa 1 está errada, então eu já vou anular a C e a D, né? Que me diz que ela está correta. Número 2, na onfalocele, as vísceras são recobertas por membranas translúcidas avasculares. Correto, tá? Então, número 2 correto, eu vou deixar todas, né? O cordão umbilical está sempre no ápice de ambos os defeitos. Não, não, não. De ambos não, tá? Pode estar na onfalocele, mas na gastrosquise não. Então, eu vou anular a letra B. O que me fala que a 3 está certa. 4. O fechamento primário é o tratamento para ambas as situações. Sobre as afirmativas acima, quais estão corretas? Não. O fechamento primário é o tratamento. É o tratamento. Não, não é o tratamento. Também temos o cirúrgico. Ok? Então, gabarito letra A, somente a afirmativa 2. E aqui, para quem não sabe o que é, isso aqui é a gastrosquise, ok? E esse aqui é a onfalocele, ok? Esse aqui é a gastrosquise quando ocorre um defeito na parede abdominal,
e as vísceras, o intestino do bebê vai para fora porque nada fechou, o abdômen não fechou. E aqui, ó, é o silo, isso aqui é um silo, onde todas as vísceras estão aqui nesse curativo e de forma gravitacional, elas vão se acomodando na parede abdominal, ok? Vão se acomodando na parede abdominal aqui lentamente, conforme for descendo aí nesse curativo, tá? Hoje em dia, os cirurgiões pediátricos estão realizando no centro cirúrgico, essas crianças, né, nascem com a gastrosquise e vão diretamente para o centro cirúrgico para realizar o fechamento, ok? No centro cirúrgico, então, na minha realidade, assim, de um tempo atrás que eu trabalhei numa neocirúrgica, estava realizando logo na forma cirúrgica. Então, por isso que a afirmativa lá 4 estava errada, tá? Porque, ó, o fechamento primário é o tratamento para ambas situações. Não, também tem a cirúrgica, tá? E essa onfolocele aqui, que tem uma membrana, tá? Que está segurando aqui esse intestino, ok? Essas vísceras. Então, se romper essa membrana, vai ser tudo exteriorizado, ok? É isso. A próxima questão é, já que a gente já viu o que é uma gastrosquise, a prova ficou ali nessa linha de raciocínio, né? Que eu estou bem na ordem das questões da prova mesmo. É uma intervenção de enfermagem no pré-operatório de gastrosquise, que a gente acabou de ver as imagens, tá? Se você não viu, volta um pouquinho atrás, no slide anterior, que está lá a foto da gastrosquise com as vísceras para fora, exteriorizadas, né? Então, qual é o cuidado de enfermagem no pré-operatório? Manter o conteúdo exteriorizado coberto com, com compressas geladas para minimizar a dor. Claro que não, tá? Esse bebê ele perde muito calor, então a gente não vai deixar essas compressas geladas para ele ficar hipotérmico. Proteger as alças intestinais com o uso de bolsa, saco plásticos esterilizados. Sim, a gente precisa e deve fazer isso, proteger as alças com um saco esterilizado. Reintroduzir os órgãos? Claro que não. Quem vai fazer isso será o cirurgião no centro cirúrgico com toda a conduta lá correta de antisepsia, de tudo, ok? Administrar uma dieta rica em proteína? Claro que não. Essa criança vai ficar em dieta zero. Ela tem uma má formação intestinal. Como que a gente vai fazer essa criança se alimentar? Tá? Então, um principal cuidado de enfermagem, inclusive, é passar uma sonda calibrosa e deixá-la em sinfonagem aberta, tá? Para realizar a descompressão gástrica, ok? Realizar a antisepsia do conteúdo exteriorizado com clorexidina aquosa. Então, a gente vai jogar no intestino, assim, uma clorexidina aquosa. Tá, é a base de água? Não, óbvio que não, ok? Bem esdrúxulo isso aqui, né? Quem sabe, obviamente, não consegue errar uma questão dessa, tá? Então, a gente não vai fazer nada. O máximo que a gente vai fazer, já no nascimento, o ideal é que no pré-natal já identifique essa gastrosquise para, no nascimento, a equipe que estiver fazendo o parto já saber da gastrosquise e já preparar o saco estéril já na saída ali da barriga, tá? E ali, nesse momento do nascimento, já envolver essa criança nesse saco estéril, ok? E aí sim transportá-lo, tá? Se caso isso não acontecer, chegando na unidade neonatal, a gente faz isso, mas é o ideal. Então, aqui, tá? Nesse livro aqui, ó, de enfermagem na prática materno neonatal, da Almeida e Reis, tá? Da Luciana Almeida, uma professora. Aqui elas informam, tá? Que a intervenção da enfermagem no pré e no pós de gastrosquise. Então, eu só botei aqui no pré, porque tem mais no pós, né? Aí comprou o livro, que é o livro todo. Então, a gente vai vai fazer o quê? A gente vai manipular as vísceras de forma de técnica séptica, proteger as alças intestinais com o uso de saco plástico esterilizado até o dorso. Antigamente, o que se fazia? Não fazia isso.
falava-se que deveria umidificar esse intestino. Então, a gente colocaria uma compressa estéril, mas ficava irrigando com soro fisiológico. Isso já está em desuso há anos. Tá? Se alguém trabalha em algum lugar que faz isso, não é isso o recomendado mais. Porque esse soro fisiológico, por mais que esteja aquecido na hora que a gente coloque, depois ele fica frio e faz a criança entrar em hipotermia e agrava a situação. Então, não faz isso mais. A gente bota em saco plástico poroso. Posiciona o paciente, a gente vai colocar ele em decúbito lateral direito, tá? Em uma incubadora ou o CR, para o quê? Favorecer o retorno venoso e diminuir o edema das alças intestinais e evitar isquemia delas, tá? Coloque o paciente em decúbito dorsal, né? Se já estiver instalado o silo. O silo é aquele curativo que eu mostrei no slide anterior. Execute a descompressão gástrica, que eu falei, ó, com sonda calibrosa número 8 para menores de 1.500 ou número 10 para os maiores de 1,5 kg. Ok? Então, a gente precisa botar essa sonda aberta. Sinais vitais e balanço hídrico rigoroso, obviamente. Acesso central, ok? Preferência o pique, porque não vai ter um umbigo para fazer o umbilical nesse recém-nascido. Mantém a reposição hidroeletrolítica de 120 ml por quilo por hora. Aí os profissionais médicos vão entrar com a prescrição e com a HV, ok? Básico, básico, básico de gastrosquias. Próxima questão, o tratamento da hidrocefalia. Agora, outro distúrbio, tá? Só que neurológico. Em geral, é cirúrgico, engloba a colocação de uma DVP, derivação ventricular peritoneal. Mas aí, a DVP depois, né? Que a criança já está bem maior. Para drenar o excesso de líquor para o peritônio. São intervenções de enfermagem no pós-operatório da instalação de DVP, exceto. Então, o que é a DVP? A DVP é uma válvula que é colocada lá no interior do cérebro, ali nos ventrículos. O neurocirurgião vai fazer essa válvula e ela vai drenar o excesso de líquor, ok? Essa válvula, ela vai descer pelo subcutâneo, embaixo da pele, e vai até ao peritônio. O peritônio é uma membrana que envolve o intestino, então esse peritônio vai absorver esse excesso de líquor que está vindo lá da válvula, lá da cabeça dos ventrículos, lá das regiões lá que o neurocirurgião colocou, e o peritônio vai absorver esse excesso de líquor, vai fazer a drenagem ali pelo sistema linfático, o sistema linfático vai levar para os vasos sanguíneos vai lá levar para o rim, onde o rim filtra todo o sangue e vai fazer a filtração e vai sair na urina esse excesso, ok? Isso que a DVP faz. Eu falo isso na minha aula de distúrbios neurológicos, ok? Então, essa DVP é colocada mais tardia, né? A princípio, a gente coloca a externa, DVE, a externa, e a gente fica externamente num saco coletor que a gente vai desprezando dentro da UTI. Depois, a criança bem estável coloca a DVP e vai para casa, tá? Então, aqui a alternativa, ela quer o quê? O errado, tá? Sobre a DVP, sobre as intervenções de enfermagem nesse pós-operatório de DVP. Vamos lá. Letra A. Avaliação da fontanela anterior, uma vez que sua depressão pode indicar funcionamento inadequado ou obstrução da válvula. Então, aqui está certo, realmente a gente tem que avaliar a fontanela anterior, mas a depressão pode indicar o funcionamento inadequado da válvula. Então, olha só, a válvula é para drenar o excesso de líquido. Ela vai retirar. Lá, os ventrículos, lá tá produzindo muito líquido, né? A matriz germinativa e tudo mais. Tá fazendo a produção muito de líquido, não tem absorção, tá algum problema que acumula, a criança tem hidrocefalia. Então, tem muito líquido na cabeça. A válvula serve para retirar esse excesso de líquido. Ok? Se a válvula estiver obstruída, o que vai acontecer? Vai
manter o excesso de líquido e a cabeça vai só crescer. Então, a fontanela vai estar deprimida ou abaulada? Abaulada. Então, isso fica errado, porque é deprimida por causa da obstrução da válvula. Não, é ao contrário, ok? Então, é o nosso gabarito, letra A, exceto, ok? Medição diária do perímetro cefálico para monitoramento da regressão ou progressão da hidrocefalia. Realmente, não é só da hidrocefalia. Qualquer distúrbio neurológico, um dos cuidados de enfermagem principais vai ser PC diário, que eu falo, né? Perímetro cefálico diário, tá? Então, letra B errado. Manutenção da criança em decúbito dorsal ou lateral sobre o lado não operado para evitar pressão no local da derivação. Sim, tá? A gente vai, mantém as mudanças de decúbito, mas ali do lado da válvula a gente evita. Observação dos sinais de meningite, com vômitos em jato e rigidez de nuca. Correto, ok? Porque ali pode desenvolver uma infecção nas meninges, tá? Observação dos sinais de peritonite, com distensão abdominal e dor à palpação. Com certeza também, tá? Porque a válvula está descendo de forma subcutânea e ela vai parar lá no peritônio para fazer a drenagem, a absorção pelo peritônio, tá? Então, tá certo, né? Eu estou colocando aqui errado, mas realmente, deixa eu consertar aqui. Então, todas certas, certo, 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 certo e certo. Nossa, certo é esse aqui. Porque a afirmativa me pediu a errada, ok? Então, é isso, tá? Aqui também na enfermagem, na prática materno-neonatal, a gente tem ali uns cuidados no pós-operatório de DVP, que é a derivação ventricular peritoneal, e lá nos informa que a gente precisa observar a drenagem de líquido pela incisão abdominal, se está saindo ali excesso de líquido, tá? Medir a circunferência craniana, que a gente chama de PC, que é o perímetro cefálico, tá? Diário, ok? Avaliar a fontanela anterior, obviamente, mas não por causa da depressão, sim abaulamento, tá? Acompanhar os sinais vitais, ok? Frequência cardíaca, respiratória, essa criança vai estar monitorizada, é claro, então a gente tem que ficar de olho ali na hemodinâmica. Sinais de peritonite, obviamente, tá? Sinais de meningite, alteração da PIC, da pressão intracraniana. Evitar posicionar a criança do mesmo lado da válvula, ok? Evitar o posicionamento do mesmo lado da válvula, pelo menos nas primeiras horas de pós-operatório. E realizar mudança de decúbito, evitando esse lado da válvula, ok? E é isso, né? A gente já está chegando na questão final. E, para a última questão, a alta hospitalar dos RNs termo, né, dentro a termo, potencialmente saudáveis, o enfermeiro deve assegurar algumas práticas clínicas pré-alta, exceto. Então, prestando atenção aqui, ela quer a errada, ok? Avaliar e documentar a presença de diurese e eliminação de mecônio, paralelamente ao monitoramento clínico durante a permanência hospitalar antes da alta. Sim, né? É um cuidado de enfermagem, está correto. A gente quer errado. Verificar a prática do aleitamento materno por meio da observação das mamadas e realizar as orientações necessárias quando o RN em aleitamento materno, claro. Adiantar as vacinas do calendário básico de vacinação, caso a mãe apresente fatores de risco social, como abuso de drogas, alcoolismo, antecedente. Claro que não. Nunca a gente adianta a vacina, certo? Existem uns casos bem excepcionais aí, lá de algumas vacinas que tem, mas são crianças maiores, né? Caso de hepatite, de febre amarela, mas são crianças de 6 meses, não é esse caso aqui. Então, a gente nunca deve adiantar as vacinas, a gente tem que respeitar o calendário nacional de imunização e principalmente dos prematuros, ok? Então, esse é o nosso gabarito, tá? Que tá errado, então a gente não adianta as vacinas, tá? Mesmo nessas questões especiais dos familiares.
Orientar a mãe, né? Vamos continuar. Pais e família sobre a importância da continuidade da imunização, da prevenção de infecções, claro, óbvio, todas as crianças. Orientar sobre quando se deve notificar a equipe de saúde de algum problema. Ok? Porque ele está indo para casa e a gente precisa orientar essas mães a qualquer alteração que essa criança tiver, retornar com ela para o serviço de saúde, ok? Aqui é o gabarito oficial desse concurso, tá? Eu segui o número das questões, para vocês querem ver, se vocês quiserem acessar, ok? Tá lá no site da Fiocruz. Eu respeitei o número das questões, sendo que eu não peguei as questões gerais, nem as questões da pediatria, somente da neonatologia, ok? E eu agradeço aqui a oportunidade que você curta esse vídeo, compartilhe e comente, pode deixar suas dúvidas, ok? Pode me seguir lá no meu Instagram, Jandilene Mascarenhas, tá? Tá aqui também o endereço em cada slide e até a próxima prova.